Mais uma confusão entre China e Japão. Dessa vez, o Japão diz que a China apontou a mira de alguns mísseis em direção ao Japão. A China disse que não, a China disse que foi as aeronaves chinesas que foram em direção aonde a China estava fazendo aí seus exercícios militares. Vou te explicar por que essa treta está acontecendo, tá? De uma forma mais dinâmica, como eu sempre explico aqui no canal. Então vamos aqui para a tela. Essa não. Essa aqui. A gente vê que o Japão, pessoal, ele é cercado de inimigos, né? Tem a Coreia do Norte, tem a Rússia e tem a China. A China estava fazendo exercícios militares nessa ilha aqui, ó, Okinawa, que fica perto do Japão, que ela é do Japão, né? Então a China estava fazendo exercícios militares próximo a essa ilha, querendo demonstrar força, né? Dizendo assim, ó, o Japão não se mete com a gente não, porque o nosso exército aqui, ó, é mais forte do que o de vocês. Por que que a China tá fazendo isso? Porque tem uma primeira-ministra lá no Japão, que entrou agora recentemente, a Sanai Takaichi, ela vem tomando posturas contra a China, inclusive pegando aí no calcanhar de aqueles da China, que é a ilha de Taiwan. Então a Sanai Takaichi falou assim, ó, olha China, não ataque Taiwan não, porque se vocês atacarem a ilha de Taiwan, o Japão vai se meter. Peraí, né? A Taiwan é um território rebelde para os chineses, né? Porque para os chineses, Taiwan faz parte da China, mas é um território rebelde, né? Então, a China quer Taiwan de volta. Inclusive, eu falo aqui no canal várias vezes que se a China fosse meter em alguma guerra, é contra o território de Taiwan. Que eu acho que essa guerra, de fato, pode acontecer, infelizmente. Então, vamos lá, pessoal. As aeronaves chinesas estavam fazendo exercícios, né, mostrando a sua força próxima a esse território do Japão. Depois que a Sanai Takaichi começou a ter essas brigas com a China, os bombardeiros da Rússia se uniram à patrulha aérea da China perto do Japão. Então você pensa, né? Por que a Rússia está se metendo? Claro, a Rússia é um aliado da China, mas se a gente for olhar, a Rússia ela também tem uma treta com o Japão, que é justamente a disputa da ilha de Kurilas, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Sanai Takaichi, vendo tudo isso que está acontecendo, né, se sentindo ameaçada, porque Rússia e China é muito forte. Se o Japão não tiver ajuda dos Estados Unidos, e se é que dá para confiar que o Trump vai ajudar, é muito complicado para o Japão enfrentar a China. Vai perder, que nem a Ucrânia e a Rússia, né? A gente vê que a Ucrânia estava atrás de ter amizade ali com a OTAN, de entrar para a OTAN, acabou que não entrando e aí que sobrou para ela, né? Tá tentando enfrentar a Rússia de uma certa forma sozinha. Tá certo que alguns países mandam aí alguns apoios militares para a Ucrânia, mas não diretamente. E se a Sanai Takaichi fizer isso e nenhum país ajudar, ela vai se ferrar sozinha, infelizmente, porque China e Rússia não é brincadeira, né? São duas grandes potências militares. Então ela falou o seguinte, ó, a posição fundamental, ela meio que voltou atrás, né? A posição fundamental do governo chinês em relação a Taiwan permanece a mesma, declarado no conjunto Japão e China de 1972. E não houve nenhuma mudança. Ou seja, ela que falou que se o Taiwan inventasse de invadir a China, se a China inventasse de invadir Taiwan, ela iria se meter para poder defender Taiwan, ela já vem com o pé atrás, né? Diz, não, a relação vai continuar a mesma, né? Então, esse é o canal Novas Ações, é isso que está ocorrendo, né? Lá na Ásia, por isso esse motivo da confusão toda. Se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Meu nome é Pedro Lima e aqui a gente fala sobre política e economia.